Eu sou formada pela EAD e em 1991 eu pensei em parar de fazer teatro. Estava traumatizada mesmo por uma série de coisas e aí uma amiga minha me levou para fazer uma oficina na Oswald de Andrade, Oficina Cultural Oswald de Andrade, lá em São Paulo. Essa minha amiga Thais Ferrara, que hoje é uma das coordenadoras dos Doutores da Alegria, e quando eu cheguei lá, a oficina era com Fernando Vieira, que é um grande ator, professor. Chegamos lá, o Fernando não estava, e ele tinha ido para o Rio de Janeiro e mandou a prima, que era um ser estranhíssimo. Era um ser muito esquisito, ela tinha um cabelo assim, tudo assim na cara, muito esquisita, muito estranho. Aí nós começamos com ela tinha acabado de chegar da Europa, tinha ficado com o Philippe Goulier, que é um grande formador de palhaços na Europa, e, bom, dessa parceria com essa prima do Fernando Vieira, resultou um trabalho que dura até hoje, são 21 anos de parceria que eu tenho com ela, que é a Cristiane Paoli Quito. E, assim, parceria que eu digo porque nós ficamos 10 anos com o Quadrimates, um espetáculo que ela dirigiu. E hoje, sempre que eu posso, eu volto à fonte, eu me realimento nas oficinas da Quito, nas conversas com ela. Ela é uma das grandes formadoras de clowns no Brasil. E se eu não tivesse feito essa oficina com ela, eu teria parado de fazer teatro. Estou contando isso para vocês só para dizer que o palhaço mudou a minha vida. Então, eu acho que eu vou abrir um site, isso, né? Assim, como o palhaço pode mudar a sua vida. Dá um curso de autoajuda. Dá uma grana danada. Acho que eu vou começar a entrar na área de autoajuda. Como o palhaço pode mudar a sua vida, né? Uma coisa assim. Aí a gente ganha uma grana. Mas estou contando isso para vocês para dizer o seguinte, que foi através dessa linguagem que eu fiz as pazes com o teatro. Eu tinha acabado de sair da EAD na época e foram umas coisas muito... Não com a escola, mas com o teatro em si. Eu falei, não é isso que eu quero. E com o encontro com o palhaço, eu falei, agora eu entendi por onde eu quero, né? E desde 91 até hoje eu venho pesquisando essa linguagem, não só o palhaço, mas como o palhaço pode atuar na vida das pessoas e dos atores. A partir daí, a gente desenvolveu um trabalho que é de treinamento de ator, a partir da linguagem da máscara, mas eu tenho encontrado, nesses 21 anos, alguns de vocês talvez não fossem nem nascidos, eu tenho encontrado um ponto de contato muito grande entre a máscara e o ser humano, de uma forma geral, não necessariamente o ator. E aí eu tenho descoberto que a máscara é um excelente caminho de contato, de relação, de resgate de nós mesmos, como seres humanos e como cidadãos. Por isso ela me interessa tanto, por isso sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto muito de participar com pessoas, sejam elas atores ou não, desses encontros em que a gente trabalha a questão do humor. A Fanny é uma grande atriz também e a gente está juntos há 5 anos com esse grupo, pesquisando, são jovens atores também que pesquisam a máscara e tem sido um trabalho muito, muito rico. Eu gostaria só de dizer o seguinte, que nesses anos todos de pesquisa eu tenho entendido que, na verdade, quando a gente trabalha o humor e trabalha, por exemplo, que o meu recorte hoje vai ser especificamente a máscara do palhaço, o que mais é interessante, onde a gente encontra a maior potência, não é na técnica do palhaço. Isso tá, técnica, triangula, faz, acontece e tal. É no que significa essa máscara no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, essa máscara existe em todas as culturas do mundo, em todas as épocas. Desde que o homem se entende como indivíduo, existe na sua estrutura social e cultural, a figura do palhaço. Não necessariamente com o nariz vermelho. O nariz vermelho é, até certo ponto, recente. Mas a ideia daquele ser que é diferente, que faz as coisas erradas, que não consegue acertar, que não consegue se encaixar e do qual todo mundo ri, está presente em todas as culturas. O que significa, penso eu, que é uma figura absolutamente necessária. Não é? Se em todos os momentos do homem, desde que ele se percebe como indivíduo e como ser social, existe a figura do palhaço, é porque essa figura tem alguma coisa muito importante a dizer. Para mim, a figura do palhaço tem a capacidade de nos conectar conosco, com a nossa condição humana.
Quando você trabalha a tragédia nos mostra o homem como nós gostaríamos que ele fosse, né? A gente se vê na tragédia como a gente gostaria de ser, né? Um homem maior, um homem bom, o homem que normalmente é bom e por algum momento, por alguma falha, cai, né? Num estado de desgraça ali. O palhaço nos mostra como nós realmente somos, né? Ele é o arquétipo da queda. Ele é o ser humano, naquilo que o ser humano tem de mais pungente. Ele é o homem que não sabe. Pergunto a vocês, levanta a mão direita. Quem sabe me dizer com certeza absoluta, está sendo gravado. Vai ficar gravado isso, está sendo registrado. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Alguém realmente sabe o que é que nós estamos fazendo aqui? A gente tem ideias, a gente tem crenças, a gente tem pesquisas, a gente tem uma série de coisas, mas saber de verdade, botar ali a mão no fogo e falar, eu sei, ninguém sabe, né? Então, essa condição humana do não saber realmente está ligada à máscara do palhaço, porque ele não sabe. E ele tem uma grande beleza que é, ele não sabe, mas ele não sofre por causa disso. Ele não faz terapia, né? Porque se ele fizer terapia, se ele tiver consciência da própria dor, ele deixa de ser palhaço. O Fellini, grande diretor de cinema, dizia o seguinte, que o palhaço é assim, ele fala assim, se você tem um ser humano ao meio-dia, com o sol a pino sobre a cabeça dele, de modo que não se faça uma sombra, o palhaço morreu. Se você reverter a fala, então você tem que... O palhaço está diretamente relacionado com a sombra. Que tem muitas hipóteses, muitas versões, muitos estudos, muitas... Né? Se vocês pegarem o Jung, por exemplo, ele vai falar sobre a sombra de uma forma linda. Quer dizer, existem muitos estudos e muitas coisas a serem ditas sobre isso. Mas o que nos diz respeito nesse momento é o seguinte, o palhaço está nesse lugar nosso, então, que nós não sabemos, que nós não conhecemos, com o qual nós não temos contato direto. Todo mundo tem isso dentro de si. Não existe gente que tem o meu palhaço. Tem gente que vai fazer curso e fica assim, o meu clown. Meu clown. Parece que, baixou o clown, né? Não, todo mundo tem dentro de si lugares que normalmente não são iluminados e que dizem respeito a coisas que nós não sabemos. Todo mundo. Que é o que o Fellini chama de duplo visível, persona cômica. Todos nós, em alguns ambientes, em algumas situações, damos vexame. Não dá? Né? Você chega lá, né, é uma festa a rigor, com vestido comprido, não sei o que, papá. Você entendeu que era esporte simples, você vai de jeans. Hoje, aí eu vou falar disso só um pouquinho depois. Hoje isso até não é tão grave. Há 20 anos atrás, a fulana se matava, né? Entrava em choque. Hoje nem tanto, hoje é estilo. Mas estar no lugar errado, sabe, na hora errada, fazendo a coisa errada, não tem nenhum de nós que não tenha passado por isso. Esse lugarzinho, que é quando a gente faz assim, é o lugar do palhaço. O palhaço é, por definição, aquele que não sabe. Aquele que está à margem da norma, da regra. Isso o Raul deve ter falado para vocês, o Hugo deve ter falado, né? É o deslocamento em relação à regra. É onde essa persona se manifesta, né? É o ser inadequado. E, naturalmente, quando ele está inadequado, naturalmente acontece o ridículo. Porque o ridículo, na verdade, o que é? Não é dele. O ridículo somos nós em relação a ele, né? É quando você fala, meu Deus, por que aquela criatura que está ali, que eu conheço, num determinado momento da sua vida, pintou o cabelo metade branco, metade preto? Metade do cabelo dele era preto e a outra metade era branca. Eu olhava e falava, por que, Senhor? Por quê? Qual é o significado filosófico, antropológico disso? Né? Então, na verdade, digamos, o julgamento estava na minha cabeça, porque outras pessoas olhavam para ele e falavam, está ótimo, é lindo, maravilhoso, tudo bem. E outras pessoas olhavam e nem reparavam.
né? Na minha cabeça, eu ficava, meu Deus, né? Melhor não contrariar. Então, sou eu que defino essa questão do ridículo. Se vocês vão, por exemplo, numa cidade, nós somos cosmopolitas, moramos aqui em São Bernardo, São Caetano, Santo André, São Paulo, Diadema, é tudo praticamente hoje, né, a mesma coisa. Mas se a gente morasse em São João do Passa Nove, na Rua do Riachinho, sabe, naquelas cidades que tem 800 habitantes, e ele chegasse lá com esse cabelo bicolor, a cidade inteira ia entrar em choque. Ele seria provavelmente um elemento que a cidade toda comentaria. Né? Você vai para uma cidadezinha dessas, com um cabelo roxo, com uma coisa assim, você vira alvo de comentário da cidade toda, de riso da cidade toda. O que a cidade está dizendo para você? Se você está deslocado em relação às nossas regras. Não é assim que acontece? Estamos rindo de você porque você está inadequado, você é ridículo. Essa é uma das funções do riso, mostrar para a gente que a gente está inadequado. Existem outras, mas essa é uma delas. Né? A gente ri também de coisas que nos incomodam. O riso é uma grande arma política, né? Porque não há nada pior para um ditador do que ser ridicularizado. Na época da ditadura, aqui no Brasil e em outros países, as primeiras pessoas na área artística que eles pegavam eram os humoristas, porque eram as pessoas que tinham a capacidade de fazer essa transposição e de alguma maneira, derrubar a imagem construída por essas figuras. Né? Quando eu era menina, eu cheguei a conhecer ainda Alvarenga e Ranchinho, uma dupla caipira. Quando eles terminavam o show deles, em que eles desciam mesmo, né, a lenha nos políticos, mas tiravam uma da cara de todos, falavam um diabo, assim. Eles tinham uma violinha, né, assim. Quando acabava o show deles, um virava e falava assim, e aí, compadre, até amanhã. Aí, não, amanhã não, amanhã acho que a gente vai ver o sol quadrado. Quando a gente, se puder, a gente sair, a gente se encontra. Então, às vezes eles saíam de lá e iam direto para a cadeia, meu. Né? Muitos humoristas sofreram com isso, cartunistas. Por quê? Porque o humor, ele ri daquele que quer ser poderoso. E quando você ri de quem é poderoso, o poder dessa pessoa, né, balança. O poder existe na medida em que você aceita. O poder existe na medida em que você tem medo dessa pessoa. Quando você começa a rir dela, a coisa balança. Um dos grandes exemplos disso, que todo mundo já deve ter visto, se não viu, sugiro que vejam, é o Grande Ditador, do Chaplin, em que ele pega a figura do Hitler e faz o que ele faz com a figura do Hitler. Né? Quando você trabalha a máscara do palhaço, o que acontece é que a gente reverte esse medo. E aí a gente faz assim, você está passando, a pessoa ri, uau, riram. E aí você investe naquilo. E aí as pessoas dão mais risada. Entendem? Você reverte. Em vez de você ser vítima de um riso que acaba com você, que faz você sofrer, te aniquila e faz você se sentir ridículo, inadequado e infeliz, quando você trabalha com a máscara, você fala, uau, estão rindo de mim. Isso é bom. Isso é ótimo. E aí você vai trabalhar para as pessoas rirem mais ainda. Esse é o grande ponto em que a máscara do palhaço atua sobre as pessoas e transforma as pessoas. Aqui tu fala uma coisa que eu acho linda. Ela diz assim, 1 ano de trabalho com a máscara te economiza 10 de terapia. Só para encerrar essa parte de bate-papo, o palhaço, normalmente, é trabalhado e criado a partir de nós mesmos. Como ele trabalha o nosso ridículo, ele não é uma forma, não é um personagem que você escolhe lá fora, não é Hamlet. Hamlet, você já sabe, você tem o texto, eu falo, Fanny, você vai fazer Ofélia, tá? Aí você vai chegar e falar, não sei o quê, afogada, não sei o quê. Ela vai lá e vai estudar a Ofélia. A Ofélia dela vai ser completamente diferente da Ofélia da Karen. Vai ser completamente diferente, mas o texto é o mesmo. Quando você trabalha com a máscara do palhaço, a máscara é sua. É você em estado clownesco.
É você com o seu ridículo, a sua persona cômica, é você. Portanto, ela é trabalhada de dentro para fora. Ela nasce com você, ela vive com você, ela amadurece com você, ela morre com você. Claro que você pode aprender, os grandes palhaços de circo aprendem as entradas, eles aprendem os números. Então, cada palhaço pode reproduzir o número que seu pai fez, tem várias entradas, existem livros, o Mário Bolognese fez uma coletânea maravilhosa de entradas, e outros livros também. Mas ainda assim será aquele palhaço. Na minha geração, cresceu com a Relia e Pimentinha. Não haverá outro Arrelia. Haverá outros palhaços que podem até fazer as mesmas entradas que o Arrelia, mas não haverá outro Arrelia. Não haverá outro Pimentinha, não haverá outro Piolim, né? Não haverá outra Faniquita quando ela põe a máscara. Agora, vejam, ela chama Faniquita quando ela está com a máscara. Ela chama Fani. O palhaço dela chama Faniquita. Né? Por quê? Porque é a Fani levada às últimas consequências, dilatada naquilo que ela tem de bom e naquilo que ela tem de, entre aspas, ruim. Com outro pseudônimo. Né? Com esse nome que lhe pertence. Ela não é a Fani mais, ela é a Faniquita. Mas ela é criada e quem alimenta a Faniquita é a Fani. Não vem de fora, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho para, assim, um simples contato mesmo, porque um trabalho com máscara demora, às vezes, anos. Eu me lembro com a Quito que eu fiquei 1 ano, até o dia que caiu a primeira ficha. 1 ano. Tem gente que não, que cai assim, 2, 3 encontros já faz. Opa, não é que entende tudo, mas dá um, sabe? Nossa, mas não é um trabalho que você coloca a máscara e o palhaço baixa, não é um ser que vem de fora e que te toma, é uma auto-observação e uma observação dos teus parceiros de trabalho e aos poucos você vai entendendo que dentro de você existe um lado muito engraçado, um lado ridículo, e que quando as pessoas riem disso, elas se tornam mais felizes e isso te faz mais feliz também. Né? Então, hoje a gente vai... eu pensei muito, conversamos muito, Fanny e eu, de como a gente traria isso para vocês de uma forma que fosse gostosa e que, ao mesmo tempo, introduzisse um pouco esse pensamento da gente. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com vocês como seria um encontro dentro de uma oficina de palhaços, como seria um encontro normal nessa oficina. Quais são os procedimentos para vocês sentirem. Vocês vão experimentar a máscara, alguns de vocês já trabalham, outros não. Não tenham nenhuma preocupação, tá? Fazer certo, não fazer, é isso, não tem a menor importância isso, tá bom? Porque é uma vivência absolutamente pessoal. Não existe melhor, pior, ela é melhor que ele, isso não existe. Existe uma vivência pessoal, única e intransferível, tá bom? E prazerosa. Não tem outro caminho, né? Vamos botar a mão na massa? Não há nenhuma obrigatoriedade de fazer certo, de acertar, entende? Não é isso. A gente simplesmente vai entrar em contato com essa linguagem, ver como é que seria, por exemplo, um dia de um encontro num treinamento normal. Tudo bem? Beleza. Então vamos. Tirar as cadeiras. Vamos, eu peço a gentileza da gente afastar as cadeiras, né? Ó, vamos fazer o seguinte, quer ver? Eu vou fazer aqui, o Rafael, vem cá, Rafael. Vou fazer no Rafa, assim, um segundinho só. Não é nada não, é que quando a gente começa a trabalhar, agora eu vou tirar aqui, agora eu vou tirar aqui. Ó, quando a gente começa a trabalhar, normalmente a gente fala e o cérebro, né, como a Cleide Diáconis, que é uma grande atriz, ela fala para mim assim, é preciso suar o cérebro, né? Então, o cérebro está funcionando e muitas vezes a gente se desconecta do resto do corpo. Então, vou pedir para vocês fazerem o seguinte, dá um carinho no seu parceiro, só para ele entrar em contato com o corpo dele, com o corpo de vocês, com o espaço. Muito simples. Ó, a gente vai pegar, isso aqui é aquele que eu chamo de bracinho de Horácio. Sabe aquele personagem de quadrinhos do Maurício? Só cuidado para não fazer assim, para não tensionar o ombro. Aqui assim, vocês vão fazer assim... até ouvir um barulhinho. Dá uma batidinha aqui, tá? Espera um pouquinho que a gente começa todo mundo junto. Depois dá uma chegadinha aqui, depois dá uma soltadinha aqui atrás, assim, ó.
aqui na escápula, assim, então. Aí, calma, que ainda não começou. Aí vai pegar, aí depois vocês vão quebrar o ovo, que é assim, ó. Tá? Cuidado se alguém tem silicone, aplique, alguma coisa avisa antes, tá bom? Aí vem aqui na frente, dá uma aquecidinha aqui no externo, pensa no relógio, tá? Assim, um pouquinho, só isso, tá bom? Aí vem aqui, ó, dá um abraço aqui na pessoa assim. Respira aqui junto um pouquinho e pronto, tá bom? Eu vou falando durante, é só para vocês entenderem o caminho que a gente vai fazer. Então, vamos. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é... Quem está recebendo a massagem, só, cuidado para não ficar assim, tá? Solta o peso aqui, gostoso, tranquilo, tá? Isso. E vamos. É com a pontinha do dedo mesmo, tá? Faz barulhinho. Dá uma caprichada mesmo aí, tá? Vai com força, vai com gosto, vai assim, vem. Vai com tudo. Até a pessoa falar, ai. Ah, mesmo, é, isso, ai, ó. Ah, que delícia. Ah, ó. Pode ir, vai com gosto, vai. Aproveita agora, o momento. Isso. Depois que fez aí tudo, dá uma aqui, nessa região aqui, bom, dá uma soltadinha aqui, gostosa. Nem tem silicone não, né? Pode. Você tem? Onde? Aqui, tá, então aqui ninguém pega no peitinho dele, tá? Não, estou perguntando porque eu tive uma aluna uma vez que falou que não podia sentar num lugar que tinha uns fiapinhos assim, porque ela tinha colocado na bunda e... É verdade, ela tinha medo de estourar. É sério. Então, nunca se sabe. Né? Francisco não tem, né? Tá tudo normal, é natural.